como a constelação familiar pode auxiliar no tratamento de algumas doenças, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade. Sentir-se ansioso pode ser completamente normal, afinal é uma resposta primitiva a um perigo iminente, sendo este o principal motivo que fez com que a nossa espécie chegasse até aqui. E quando que eu devo buscar ajuda para o transtorno de ansiedade? Quando os sintomas da ansiedade se tornam crônicos, afetando a nossa vida profissional, social e pessoal. Um exemplo fácil para identificar o estado patológico é quando uma pessoa sente em níveis extremos os sintomas, sem uma causa real ou aparente. 9,3% da população brasileira sofrem com o transtorno de ansiedade. E isso tem cura? Segundo a medicina tradicional, é uma doença crônica e que não tem cura. Porém, é possível controlar os sintomas através do tratamento adequado e abordagens terapêuticas. Desta forma, o paciente consegue voltar à normalidade gradativamente. A constelação familiar e a sua abordagem sistêmica é um dos caminhos terapêuticos que tem conseguido acessar a força dos indivíduos, potencializando a sua recuperação. Porque a pessoa doente consegue reconhecer e utilizar os seus recursos internos à medida em que se liberta de fidelidades inconscientes ao seu sistema familiar. Através do movimento de liberação, a saúde pode se manifestar. Esta abordagem terapêutica breve, criada por Bert Helling, nos ajuda a compreender o que existe por trás do adoecimento. Desta forma, é possível agir não só no sintoma, mas na causa emocional de toda a dor que colaborou para a manifestação da doença. Segundo a visão sistêmica da constelação familiar, a qualidade dos nossos relacionamentos afetam e influenciam a nossa saúde. Porque somos seres sociáveis e a construção da nossa personalidade é super influenciada pelas relações e experiências familiares. Então, a nossa saúde, tanto física como mental, sofre reflexos desta formação. Quando estamos sob a influência de experiências familiares que por algum motivo não tenham sido boas, doenças como a ansiedade e a depressão podem ganhar espaço na sua vida, porque essas doenças vêm para denunciar, para delatar a dor, delatar uma exclusão, delatar uma situação que você ainda não entendeu e que dói ainda. Não só a ansiedade e a depressão, como todas as doenças, elas são muito emocionais. Nos campos de constelação familiar que eu pude facilitar sobre o tema o câncer, por exemplo, esta consciência, ela vem tão amorosa, ocupando um lugar de proteção e delação. Geralmente, o câncer se apresenta nos campos delatando uma dor muito profunda da pessoa adoentada. E esta consciência, ela nunca quer ficar. Ela quer vir, falar, deletar, proteger e vazar. O câncer vem com muito amor, vem amando a gente. E de tanto amor, eles querem passar a informação e vazar. Através da visão sistêmica da constelação familiar, é possível observar que a doença está sempre a serviço da saúde, em movimentos concretos a nos mostrar para onde o nosso amor infantil está olhando. O trabalho da constelação familiar auxilia o cliente a resgatar este amor interrompido, restabelecendo a saúde do seu sistema familiar. Tudo é amor. O amor é a causa dos conflitos que acabam gerando doenças físicas e mentais, mas também é o amor que traz a solução para a harmonia do sistema familiar e a harmonia da nossa saúde. A abordagem da constelação familiar, somada à ciência médica, com certeza potencializa o caminho do indivíduo em direção à busca da sua saúde, porque fortalece, ele ganha força para lutar contra a doença.
Ordens de ajuda segundo a visão sistêmica da constelação familiar para auxiliar cuidadores de pacientes acometidos por qualquer tipo de doença. Quem seriam esses cuidadores? Médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, profissionais de ajuda e até mesmo familiar. Ordem número 1. Dar apenas o que se tem e pegar para si somente o que se necessita. É uma troca equilibrada entre quem cuida e quem é cuidado. É muito importante o cuidador ter consciência dos seus limites para não ultrapassar a sua própria competência, porque cuidador, nós não somos salvadores da vida de ninguém, e sim pontes para o processo que pertence ao cliente, porque desta forma você permite que o cliente tome consciência dos seus próprios recursos internos para a recuperação. Ordem de ajuda número 2. Submeter-se às circunstâncias é reconhecer a realidade e as suas próprias limitações. Quem cuida deve compreender que o papel de protagonista não é o dele. Desta maneira, deve se abster de impor ao cliente as suas ideias como única verdade, única saída para as soluções de saúde para ele. Diante do destino do cliente, a gente tem que respeitar. A gente precisa reconhecer os nossos limites e os limites do cliente. Ordem de ajuda número 3. Colocar-se como adulto diante de um outro adulto. Porque quando o cuidador olha para o cliente como um outro adulto que possui potencialidades e capacidades de lidar com as próprias dificuldades e dores, ele permite que o cliente tome posse da sua verdadeira força e consciência de que a sua recuperação depende somente dele. Ordem de ajuda número 4. Focar no sistema como um todo. Olhar o seu cliente e entendê-lo como parte de um todo, de um contexto, de um sistema familiar que está atuando sobre a sua saúde e sobre a sua doença. Ordem de ajuda número 5. Amar a cada ser humano do jeito que é. Aceitar o teu cliente e todas as pessoas envolvidas no processo tal como eles são. A mudança de postura do profissional, daquele que salva para aquele que serve, é muito necessária para que o cliente possa tomar posse da sua força, reconhecer a sua capacidade, o seu potencial em transformar a sua dor em recuperação.